Nos últimos dias, a polícia tem sido muito criticada, mas a gente precisa fazer algumas ponderações, não só em relação à polícia militar, mas aos próprios policiais militares. Então não se pode massacrar um policial militar por qualquer cargo político, por pressão da mídia e muito menos fazer julgamentos prévios. Primeiro, porque a atuação da polícia ela já se dá em situações extremas, ou no policiamento ostensivo, ou na quebra da ordem. Então a polícia ela já vive no limite da sociedade. E segundo, porque em situações extremas, o policial ou ele age, ou ele tem o seu equipamento arrebatado, ou ele se coloca numa situação de extremo risco. Isso seja por um jovem que vai investir contra o policial, seja por alguém que tenha 50, 60 ou 70 anos. Mesmo nessa segunda condição, aquela pessoa que ela investe sobre o policial, que investe sobre o equipamento do policial, sobre o equipamento de defesa pessoal do policial militar, essa pessoa, ela está se colocando ela mesma em risco. E o policial ele tem que agir para preservar a sua incolumidade física. Então ninguém pode, em hipótese alguma, seja na condição que for, acessar o armamento do policial, seja acessar o armamento letal do policial ou mesmo o armamento não letal, como é a taser, como é o espargidor, como é eventualmente a tonfa ou o cacetete. Então ninguém tem o direito de, numa atuação policial, investir sobre o equipamento de defesa pessoal do policial militar. Essa pessoa, quando assim age, ela se coloca em risco. E aí, se colocando em risco, o policial ele deve agir, sobretudo neste ponto, em legítima defesa. O que não se pode fazer, em hipótese alguma, são julgamentos prévios quando inúmeras atuações elas estão previstas no M3PM. Então, soco direto, cruzado, chute, todas essas hipóteses estão previstas no M3PM e devem permanecer, ou seja, o policial militar ele pode utilizar dessas técnicas para se autodefender, para preservar a sua incolumidade, para preservar o seu equipamento. Então não se pode se flexibilizar todo um manual de proteção do policial militar por pressões políticas, por pressão da mídia, porque são mecanismos de defesa pessoal e de legítima defesa, sob pena de colocar o policial militar em risco. Se alguém intervém contra a incolumidade física do policial militar, independentemente da idade, o policial pode, ele deve agir em legítima defesa para preservar a sua vida e para preservar a vida de terceiros. Então, se alguém investe contra um policial militar de serviço, é óbvio que haverá ações equivalentes, proporcionais e equivalentes. E deve haver. Não se pode amedrontar a tropa ou nós voltaremos a ver casos de arrebatamento de arma de policiais. Então agora é hora de colocar a cabeça no lugar, de valorizar os policiais militares, saber que já estão no limite da sua atuação e evitar pré-julgamentos. Principalmente não afastar procedimentos operacionais, porque uma ou outra pessoa, a investir contra policiais, ela sai lesionada. O policial, ele não pode ter medo, em hipótese alguma, de agir. E tem um ponto extremamente importante aqui, que todo mundo fala sobre proteção jurídica dos policiais. A proteção jurídica dos policiais é, num caso extremo dessa natureza, se respeitar a ampla defesa e se respeitar o contraditório e deixar o policial se defender de acordo com todos os manuais, de acordo com todos os procedimentos da Polícia Militar. Mesmo que, eventualmente, visualmente, alguma ocorrência parece que teve, sobre os olhos de uma pessoa não técnica, um excesso da Polícia Militar. Mas teria que verificar se essa pessoa não se colocou numa situação de risco e não colocou principalmente o policial numa situação de risco, porque aí ele pode e deve agir em legítima defesa. Então não se pode avaliar toda essa situação ou sob o prisma político ou sob o prisma da mídia. O que tem que se avaliar é a situação daquele policial militar e se tentar intervir contra ele, e se tentar intervir contra o equipamento dele. Então ter proteção jurídica é possibilitar o policial militar que tenha todos os meios de defesa, que ele não seja julgado previamente, que não se fale da técnica do policial militar antes de ele se manifestar nos autos, de não criar uma sobrepressão, seja no batalhão, seja na corregedoria, para que o policial ele
tenha que se manifestar antes de conhecer todas as provas. Isso é proteção jurídica. Proteção jurídica não é chamar a defensoria pública para defender o policial militar. Proteção jurídica é você criar meios que tire a pressão excessiva sobre o policial militar, que tire arbitrariedades em relação ao serviço do policial militar e que possibilite ele se defender. Então tem uma certa confusão do que seria essa questão de proteção jurídica. Então, não, o policial ele paga o advogado X, Y e Z e os valores dos honorários eles são altos. Eles são altos porque ele precisa ser defendido. Agora, se a gente tivesse, com certeza, um sistema mais equilibrado, um RD mais equilibrado, se respeitando as prerrogativas, tanto da defesa do policial quanto do próprio policial, de poder se manifestar sobre todas as provas dos autos, no final do inquérito, no final da sindicância, a gente teria proteção jurídica efetiva para o policial militar. E eu não estou falando nada disso sobre uma percepção minha, eu estou falando aqui sobre uma percepção constitucional e baseada em jurisprudência do STF. Então agora o que a gente espera? Cabeça no lugar para todos. Essa crise ela se resolve garantindo aos policiais militares atuarem com mais confiança, vendo a visão de quem é justo na tratativa de tudo isso, trazendo proteção jurídica para o policial militar, que não é ali fazer a nomeação de um defensor público. Por mais técnica que um defensor público possa ter e por mais denodo que ele possa eventualmente tratar o caso eventualmente. Não é essa a questão de trazer segurança jurídica para o policial. O que se precisa é não se fazer julgamento prévio. O que se precisa é avaliar, sob a perspectiva do policial, a necessidade de aplicar ali uma técnica não letal, mesmo que essa técnica ela gere lesão. O que não se precisa agora é tomar um monte de medidas sequenciais para tentar dar uma resposta para a sociedade vilipendiando o direito de policiais. Então é isso que não se pode fazer. Porque o policial que está vendo isso, ele vai ter restrição de atuar em legítima defesa. E aí ele vai ter a sua arma arrebatada. A gente vai ver casos como nós, infelizmente, acompanhamos alguns anos atrás. Então, cabeça no lugar para todos, principalmente para o governo. Não percam o respeito da tropa. Então, com respeito, tudo será superado. Com respeito, com técnica, reconhecendo o direito do policial, tudo com certeza vai ser superado. A gente vai dar a resposta que o policial militar precisa, que é confiança naqueles que vão fazer a análise das suas situações. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até um próximo vídeo.